beleza? Eu sou o professor Nelson, essa é mais uma live e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as preposições e artigos. Esse será o tema da aula de hoje, beleza? Então, primeiro vocês precisam entender o que a gente está fazendo. Existem alguns tipos de análise, e a gente tem as principais, que é a análise morfológica e a análise sintática, tá? A análise morfológica é o que a gente está fazendo. Na outra live nós estudamos sobre substantivos e adjetivos. E o que é análise morfológica? É analisar cada palavra isolada uma da outra. Então, cada palavra isolada uma da outra, eu chamo de análise morfológica. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir perfeitamente? Consegue me ouvir aí, né? Muito bem. E a gente tem outro tipo de análise, que é a análise sintática. A análise sintática é analisar a palavra no conjunto onde que ela está inserida, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com a análise morfológica, que é analisar a palavra isolada. A gente viu na live anterior sobre substantivos e adjetivos. Hoje nós iremos estudar sobre preposição e artigos, tá bom? Patrícia, um grande abraço para você. Eu tenho a presença aqui dos meus alunos, muito legal a presença de vocês. Estou gostando pra caramba da presença de vocês aqui. Hoje a gente vai começar com preposições. Para quê? Na verdade, qual seria a definição das preposições? A preposição é uma palavra invariável, tá? Para quem não sabe o que é invariável, invariável é uma palavra que não muda. Independente se for masculino ou feminino, singular ou plural, a palavra vai continuar a mesma. Então, preposições são palavras invariáveis, tá? Não importa se está no masculino ou feminino, singular ou plural, as preposições continuarão as mesmas, tá? Então, a preposição é uma palavra invariável que vai ligar dois termos na oração, não pode esquecer disso, subordinando o segundo ao primeiro. Para a gente entender o que isso significa, o que é subordinar o segundo ao primeiro, o que é subordinar? Subordinar quer dizer depender de alguém. A gente vê isso no exército, ele é meu subordinado, ou seja, ele é meu dependente, ele depende de mim, eu sou superior a ele. Então, as preposições irão ligar termos que necessitam de um outro, tá? Então ele vai ligar isso como se fosse uma cola. Um é mais importante que o outro, então ele vai estar unindo as duas partes. Tudo bem? O que é preposição? É uma palavra que não muda, independente de masculino ou feminino, e também ela funciona como uma colinha que vai estar ligando um termo ao outro. Beleza? A gente verá a classificação das preposições hoje, o emprego das preposições e um pouquinho sobre locução prepositiva, tá? Muito bem. Estou recebendo algumas mensagens aqui e muito legal quem está mandando mensagem, pela participação. Vocês sempre são bem-vindos. Então, o que é preposição a gente já viu e como ela Opa, gaguejei agora, hein? Vamos lá. Como se classifica as preposições? Pessoal, as preposições, elas são classificadas de duas formas, tá? Elas se classificam como preposições essenciais e preposições acidentais. As essenciais, elas já vai pela palavra, ela é importantíssima, ela é necessária, elas sempre funcionam como preposição. Então, as preposições essenciais, elas sempre terão um valor de preposição, não importa qual seja o momento, tá? E quais são elas? Elas são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Está faltando ali uma preposição que é bem antiga, e ela é usada nos livros de português, que é a preposição per. Per é uma preposição bem antiga, veio do latim, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Eu não coloquei aí porque hoje, no dia a dia, a gente não usa muito essa preposição per,
na forma pura, a gente vai ver uma outra forma que a gente usa no dia a dia. E as preposições acidentais são aquelas que, sem querer, em alguns momentos, elas são chamadas de preposições, tá? Em algum momento ali ela vai desenvolver o papel de preposição. Pessoal, qualquer dúvida pode mandar no bate-papo, tá? Estou aqui com meus colegas online, tá bom? Pode mandar sua pergunta lá no bate-papo que a gente responde, tá? Então as preposições acidentais são aquelas que em algum momento ela foi considerada como uma preposição. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Muito bem, agora precisamos aprender onde empregamos as preposições, tá? Onde empregamos as preposições. Daria algumas dicas para vocês onde deve ser empregado as preposições, tá bom? Primeira dica, a gente tem um emprego das preposições que eu chamo de combinação. O que seria combinação? Combinação seria a soma entre uma preposição e uma outra palavra e a preposição permanece intacta, ela não muda, tá? Ela não muda. Como é o caso aí da preposição ao, tá? Que é a preposição a mais o artigo o. Perceba ali, ó, que a preposição não mudou, a preposição continua a mesma, tá bom? Por exemplo ali, aos, nós temos a preposição a, permanecendo a preposição a, mais o artigo os, né? O artigo o no plural, os, aí fica aos. E aí nós temos também a união entre a preposição e o advérbio, tá? Nós temos ali a preposição a mais o advérbio onde. Então, isso se chama combinação, onde a preposição permanece a mesma, intacta. Uma dica para você, uma dica importantíssima, muita gente aí tem dificuldade de utilizar essa preposição de forma correta. Nós só iremos usar a palavra aonde, só iremos utilizar a palavra aonde quando indicarmos movimento, tá? Quando indicarmos movimento, a gente utiliza o aonde. Se for uma situação que não há movimento, você está parado, eu utilizo onde. Eu coloquei até uma frase aí para você perceber. Por exemplo, onde nós estamos? Dá uma sensação que você está parado. Então, onde nós estamos, eu utilizo aí o onde. Aonde nós iremos? Quando eu utilizo aonde nós iremos, dá uma sensação de movimento, eu utilizo o aonde. Então, espero que você, a partir de hoje, não utilize de forma mais errada o onde e o aonde, tá bom? Onde dá uma sensação de estar parado, aonde, sensação de movimento. Tudo bem? Entenderam? Beleza! Vamos lá, vamos para uma outra dica. A gente tem uma dica aqui importantíssima sobre a utilização da preposição a com o artigo a. Muita gente tem essa dificuldade, essa dúvida sobre o emprego da preposição a mais o artigo a. Quando eu tenho perdão, hoje minha garganta não está legal, né? A preposição a mais o artigo a, eu utilizo ali o acento grave, conhecido como crase, tá? O nome do acento se chama acento grave e quando ele está aplicado à preposição ali, eu chamo de crase, tá bom? Por que, professor? Porque eu não posso utilizar a seguinte frase: vou a escola, senão eu vou parecer um gago. Eu vou a escola. Fizeram referências às colegas, tá? Com, oi Nicole, e aí, a Nicole também está aqui, é uma das nossas alunas, seja bem-vinda, Nicole. Então, voltando aqui para a dica 2, eu não posso colocar a preposição a mais o artigo a juntas ali, como é o caso da questão anterior, quando eu coloco a preposição a mais o artigo o. Quando eu coloco a preposição a mais o artigo o, então eu posso deixar as duas ali ao, beleza? Ao, parece um cachorrinho, né? Ao. Mas quando eu tenho a preposição a mais o artigo a, eu não posso deixá-la ali, juntar a. Senão fica confuso, né? Senão a gente fica muito gago.
Então, para não ter essas duas palavras ali, eu junto e fico com o acento grave em cima do A. Vou à escola, fizeram referências às colegas. Tudo bem aqui? O emprego dessa preposição a mais o artigo a? Moleza, né? Professor, então quando que eu vou utilizar? Simples, quando o meu substantivo for feminino e eu tenho que utilizar o artigo a. Então, para não precisar repetir aí, ficar preposição a mais o artigo a com o substantivo feminino, eu junto, somo, dá esse resultado perfeitinho aí. Então, quando você ver esse acento ali, o acento grave em cima do a, você já sabe que ali foi o resultado da soma da preposição a mais o artigo a, beleza? Moleza, esse assunto é muito fácil, galera. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a terceira dica. A terceira dica é sobre contrações. As contrações. Lembra do que é combinação? Combinação é quando a preposição não muda a sua forma, ela não se modifica. Então, quando a preposição não se modifica, eu chamo de combinação. Agora, na contração acontece de forma diferente. Na contração, a preposição já modifica, tá? A preposição já modifica. Por exemplo, a preposição de mais o artigo o, eu não posso falar deu. É estranho. Então, eu falo do, tá? Por exemplo, a preposição preposição em mais o artigo o, eu não posso falar em o mercado. Não, tá? É no, tá? Ele ficou no mercado e não ficou em o mercado, tá, galera? A preposição em, por exemplo, aí, ó, aí no cantinho, deixa eu ver se eu apertei pro lado errado. Muito bem. A preposição em mudou. Então nós temos uma contração. A preposição em mais o pronome esta, juntei as duas, eu não posso falar emesta. Eu tenho que colocar nesta. A mesma forma, desta. E como eu falei lá no começo sobre as preposições, nós temos essa preposição per, tá? Muita gente pergunta, professor, mas o que é esse per? Nunca vi esse per. Galera, o per é a mesma coisa que o por, tá? É a mesma coisa que o por. Só que o per vem do latim mais antigo. Hoje, no nosso dia a dia, a gente não utiliza mais o per. A gente utiliza o por, tá? A gente utiliza o por. Então, eu não posso dizer assim, poro. Eu tenho que modificar essa contração, essa preposição e colocar pelo, tá? Sim, tem uma expressão muito usada no dia a dia, pelo amor de Deus, né? O pessoal fala. Eu não posso usar assim, por o amor de Deus. Eu não posso falar isso, por o amor de Deus. Então eu tenho que pegar essa preposição, somar com o artigo, aí fica pelo amor de Deus. Moleza, né? Moleza, galera. Isso é contração, quando a preposição modifica, tá? Então essa é a terceira dica para você entender aí o emprego das preposições. Nós vamos para a quarta dica agora. A quarta dica é o seguinte, sobre a preposição de. Isso aqui, ó, muita gente não sabia. Oi, Rafa, e aí, tudo bem? Seja bem-vinda, Rafa. Seguinte, pessoal, isso aqui muita gente não sabia, tá? Então tá na hora aí de aprender um pouquinho. Vamos lá. A preposição de não vai contrair. Você lembra o que é contrair? Lembra das contrações? A contração é mudar a preposição. Então, isso aqui é para relembrar, tá? A preposição de não vai modificar com o artigo quando o quê? Quando esse artigo está ligado ao sujeito do verbo. Como assim, professor? Vamos para essa frase. Está na hora de, preposição. Aí a gente tem uma outra oração aqui. A onça beber água. Quem vai beber água? A onça. Eu coloquei um artigo aí ao lado da onça. Então a regrinha 4 diz, olha, a preposição de não pode fazer um casamento com a preposição a. Não pode, por quê?
Porque o a está ao lado de um substantivo e esse substantivo tem um papel de sujeito, tá bom? Então, quando o meu substantivo tem um papel de sujeito e tem um artigo antes dele, eu não posso fazer essa união. Da mesma forma com o pronome ele. Se você olhar ali, ó, chegou a hora de. Quem está praticando a ação de sair? Ele. Então, como ele está praticando a ação, como ele tem um papel de sujeito, eu não posso unir a preposição de com o pronome ele. Por quê, professor? É a língua portuguesa, essa é a questão, tá? Então, chegou a hora de ele sair, pela norma culta aí da língua portuguesa, tá bom? Não pode unir agora. A partir de hoje, você já sabe que não pode unir a preposição de com o artigo que está ligado a um substantivo, com esse substantivo valor de sujeito, e nem com o pronome com valor de sujeito. Moleza, né? Professor, é a questão, pessoal, para não esquecer, é voltar esse vídeo quando ele estiver disponível lá no meu canal e repetir várias vezes, tá? Você pode aí lembrar e estudar. Seguinte, ó, para a gente entender, na linguagem culta, na linguagem padrão da língua portuguesa, a preposição de não pode ligar ao artigo se o substantivo for sujeito. Olha aqui essa frase. Isso não depende de o professor querer. Quem quer? O professor, que é o meu sujeito. E aí nós temos um artigo aí ligado ao meu sujeito. Então, quando eu tenho um artigo ligado ao meu sujeito e uma preposição antes dele, eu não posso fazer essa ligação. Mas o que a gente ouve no dia a dia, galera? O que a gente ouve no dia a dia? Essa frase de baixo. Olha aqui que legal, né? Quem não tem estúdio, barulho aqui do pessoal vendendo pão na rua. Olha, pão na rua essa hora, né? Pode ser, né? Muito bem. Seguinte. Olha isso. Que legal. Eu acredito que muitos diriam essa frase aí sem nenhum problema, sem medo de estar errado. Essa segunda frase aí, ó. Isso não depende do professor querer. Pense comigo. Você já disse essa frase algumas vezes, né? Você já uniu aí a preposição de com o artigo o. Mas a partir de hoje você não vai fazer mais isso. A partir de hoje você vai ter um cuidado maior ao dizer o seu texto, porque você já sabe que a preposição de não pode ser ligada ao artigo se o substantivo for o sujeito, tá bom? Essa é a dica do professor Nelson. Vamos para a próxima dica. Temos aí a dica 5 aqui, galera. A dica 5, ela vai dizer o seguinte: as preposições, elas terão um valor semântico. Vocês vão ver em algumas aulas aí, os professores do ensino médio, ensino fundamental, falarem questão de semântica, tá? Semântica nada mais é, e você vai ver que vai ter um monte de professor lá mandando comentário, você fala qualquer coisa. Não, calma aí. Eu gosto de trabalhar com o dia a dia, galera. Quando eu falo semântica, eu quero dizer aí significado, tá? Semântica é a mesma coisa que significado, beleza? Então, as preposições, elas terão valor semântico. Isso quer dizer o quê? Que as preposições terão valores de significado, sentido, tá? Por exemplo, eu tenho preposição com um sentido de lugar. Quando eu digo o seguinte, ó, ver de perto, tá? Então eu estou indicando o lugar onde eu estou vendo. Origem, ele vem de Brasília. Então a preposição pode também ter o sentido de origem, ou de causa, morreu de fome, de assunto, falava de futebol ou falava sobre futebol. A preposição ajuda a intensificar esse sentido. O sentido de meio, ou seja, veio de trem. Qual é o meio que essa pessoa veio? Trem, tá? Posse, a casa de Paulo, tá? Matéria, usava um chapéu de palha. Qual é a matéria desse chapéu? De. Lembra que eu falei no início? A função da preposição é ligar um termo maior a um termo menor. Então é o seguinte, ó, usava um chapéu. Chapéu é o termo maior, mas ele precisa um pouco mais de significado. Saber qual é a matéria desse chapéu. Então eu utilizo uma preposição para unir isso. Então eu coloco
chapéu de preposição palha, que é o material utilizado nesse chapéu, tá? O sentido de companhia, saiu com seus amigos ou com os amigos. Falta ausência, vivia sem dinheiro. Olha a preposição aí fazendo a ligação do verbo a esse sentido, tá bom? Finalidade, discursava para convencer. Qual é a finalidade do discurso? Qual é a função do discurso? Convencer. Olha a preposição fazendo essa ligação, beleza? A gente usa constantemente as preposições. A preposição de modo, sentia-se de qual forma? À vontade, tá? Tem mais algumas coisas, galera, pra gente terminar aqui, calma aí. Vamos lá, mantenha calma. Muito bem. Também tem o sentido de instrumento, tá? Cortou o fio com que instrumento? Com uma faca. Olha a preposição fazendo a ligação de novo. Especialidade, formou-se em direito. Olha aí. Oposição, puseram-se contra nós. Olha o contra aí, a preposição. Também o sentido de valor, mensalidade de R$100. Conteúdo, tomou uma xícara de café, olha aí, quantidade. Era uma sala de 2 ambientes e tempo. Percebam que é o seguinte, as preposições, elas têm essa função de ligar termos e intensificar o sentido de que está falando. Não é difícil, galera. Uma coisa que eu falo aos meus alunos é, não precisa decorar, você precisa entender o sentido. Mas eu lembro que a minha professora do 6º ano, há muito tempo, claro, há muito tempo mesmo, ela fazia prova oral e eu tinha que decorar essas preposições. E até hoje eu sei decorar essas preposições porque ela fazia essas provas orais. Vamos lá, vamos para a 6ª dica. A 6ª dica das preposições é o seguinte, a preposição a, ela pode ser usada para indicar proximidade. Você sentou-se à mesa, ou seja, você sentou próximo à mesa, tá? Então não precisa dizer, ele sentou-se próximo da mesa. Não, eu posso dizer, ele sentou-se à mesa, ele sentou-se à sombra, ele sentou-se ao piano, tá? Indica ali proximidade. E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.